Desde cedo, ensinaram que sentir era sinal de fraqueza, que chorar era coisa de gente frágil, que demonstrar dor era perda de controle. E aos poucos, você foi se fechando, engolindo, escondendo. Começou a achar que ser forte era não sentir, que seguir em frente era não parar para olhar a dor, que ser maduro era aguentar tudo calado. Mas escuta com calma. Sentir não é fraqueza, é humanidade. Quem sente, está presente. Quem sente, está vivo. Quem sente, ainda se importa. Você não precisa mais se culpar por ter emoções, por ter dias em que tudo aperta, por não dar conta de ser racional o tempo todo. Você não é uma máquina. É corpo, é alma, é memória, é energia em movimento. E essa energia precisa circular, precisa fluir, precisa ser sentida e não suprimida. Quantas vezes você já escondeu o que doía para não parecer fraco? Quantas vezes fingiu que estava tudo bem, porque achou que era isso que esperavam? E no fundo, isso só te deixou mais longe de si mesmo. Feche os olhos agora. Respire fundo. Sinta o que está aí dentro, mesmo que não saiba dar nome. Talvez seja saudade, ou angústia, ou um aperto que você carrega há anos e nunca parou para ouvir. Tudo bem não saber o que é. O importante é se permitir sentir, sem julgar, sem corrigir, sem precisar entender tudo de uma vez. Porque o que cura não é o que se explica, é o que se aceita. Você não precisa explicar por que sente, nem justificar o que passa por dentro, nem se apressar para se livrar disso. A dor também tem algo a dizer. A tristeza também carrega sabedoria. A vulnerabilidade também ensina. Mas nada disso chega se você continuar se fechando. Você tem o direito de sentir tudo o que sente, de cair, de se desmontar por dentro, de não conseguir sustentar a pose. Porque a maior força é ser verdadeiro. E ser verdadeiro, às vezes, é permitir que tudo desabe, sem medo, sem vergonha, sem pressa para consertar. Você já passou tempo demais se obrigando a ser forte. Agora, pode ser real. E isso é o que realmente transforma. Você não precisa se curar rápido, nem entender tudo o que sente, nem dar nome para cada dor que aparece. O mais importante é permitir que o sentimento exista, porque toda vez que você engole uma emoção, ela não desaparece. Ela se transforma em tensão, em cansaço, em insônia, em desconexão com a própria vida. E viver desconectado de si é uma forma silenciosa de desistir. Você merece mais do que isso. Merece sentir o que sente, sem achar que está exagerando, sem medo de ser mal interpretado, sem carregar a obrigação de ser firme o tempo todo. Feche os olhos, respire fundo, sente o peso que está aí. Pode ser algo antigo, algo guardado por tanto tempo, que já virou parte de você. Mas não precisa ser assim. Sentimento não é sentença, é passagem. Ele chega, ensina, se expressa. E quando encontra espaço, vai embora. Mas quando é reprimido, fica, se esconde, se infiltra e se torna mais difícil de ser acolhido. Você tem o direito de dizer: hoje estou triste, hoje me sinto sozinho, hoje não estou bem. Isso não te diminui, isso te humaniza. Porque sentir é se permitir viver, é se conectar,
é parar de lutar contra o que já está dentro e começar a abraçar o que sempre precisou de cuidado. Quantas vezes você foi forte demais por fora, mas fraco por dentro, por não se ouvir? Agora é hora de mudar isso, de trocar rigidez por presença, aparência por verdade, cobrança por compaixão. Você pode chorar, pode parar, pode sentir raiva, medo, alegria intensa, saudade profunda. Tudo isso faz parte. Tudo isso é humano. Tudo isso merece existir. Não há vergonha em se emocionar. Vergonha é fingir uma vida que não respeita o que se sente. Você está aprendendo a se ouvir. E isso muda tudo. Não se apresse para sair do que sente. Não force um otimismo que ainda não chegou. Não se obrigue a ser forte em nome de ninguém. A dor precisa de espaço, precisa de escuta, precisa de luz. E quando você começa a sentir, a cura começa a acontecer. Não de um jeito linear, não de um jeito limpo, mas de um jeito real. Porque o verdadeiro alívio não vem da negação, vem da permissão. E você está se permitindo agora, mesmo com medo, mesmo sem saber como vai ser depois. E isso já é um passo enorme. Você está voltando para si, aos poucos, sentindo e sentindo, está se reconstruindo. Sentir é um ato de coragem. Num mundo que ensina a endurecer, se permitir sentir é revolucionário. E essa revolução começa no silêncio, no momento em que você escolhe não fugir mais, no instante em que decide não se julgar por estar sentindo, porque ninguém te contou. Mas as emoções que mais assustam são também as que mais libertam. A tristeza mostra o que importa. A raiva revela o que precisa de limite. A saudade ensina o valor da presença. E até o medo aponta o que merece cuidado. Nenhuma emoção é inútil. Todas têm um porquê. Todas são sinal. Todas merecem espaço. Você já se protegeu demais, tentando parecer forte. Mas a força real não está em parecer. Está em sentir, sem se perder. Em acolher, sem se afundar. Em existir, com tudo o que pulsa aí dentro. E mesmo quando não entende o que sente, quando está confuso, quando tudo parece demais, ainda assim, é você ali, inteiro, presente, real. Feche os olhos, respire com calma, sinta o corpo, sinta o coração, sinta o que existe, agora, sem correr, sem corrigir, sem controlar, porque o controle cansa e o acolhimento cura. Você não precisa dar conta de tudo hoje, só precisa se permitir sentir o que está aqui. Chorar não é fraqueza, ficar em silêncio não é fraqueza, tremer, sentir medo, duvidar de si, nada disso é fraqueza. Tudo isso é parte de ser humano. E você está aprendendo a aceitar essa humanidade. Devagar, no seu tempo, no seu ritmo. E essa aceitação é onde a cura começa. Talvez ninguém tenha te ensinado isso. Talvez tenha aprendido o oposto. Mas hoje, algo começa a mudar. Você pode se escutar. Pode respeitar o que sente. Pode parar de se cobrar por não estar bem. Você pode se ver como alguém que sente, que vive, que continua. E isso já é força suficiente. Boa noite. Durma em paz com tudo o que pulsa aí dentro. Se essa mensagem te tocou, coloque uma lua nos comentários e compartilhe com alguém
que precisa lembrar que sentir também é parte da cura